são como no eixo 1. Isso está bem esmiuçadinho, assim. Justamente por causa dessa preocupação, né? E a terceira coisa que a gente entendeu é que, independente do cenário, essa publicação ela já ia ser um demarcador, assim. Porque pode ser que hoje a gente olha assim, não saiba muito bem como fazer, ou para onde ela vai, ou como ela pode ajudar. Mas aí a gente tem que olhar para a educação, e isso eu entendo que é uma parte educativa, né? O Prepop também ajuda a fazer isso, né? Nesse sentido amplo da categoria. Mas a educação, ela não é imediata. Não é. Então, assim, eu não tenho esse desejo interno de que aquilo que eu disse, enfim, vai fazer uma diferença. Eu não sei quanto tempo vai fazer. Mas eu acredito que em algum momento isso aqui vai fazer diferença, sim. Eu realmente acredito nisso. E a comissão acredita nisso. E foi por isso que nós desenhamos dessa forma. Então, independente do que está aí, a gente não está dizendo, olha, faz assim, faz assim, faz assim. A gente está dizendo, olha de um lugar mais amplo, dá um passinho para trás, olha para você, veja como você está, aí se junta com os outros e caminha. É mais ou menos assim que a gente está sinalizando, né? Porque há um trabalho valioso daqueles que já estão atuando na ponta, e valioso mesmo, porque estamos aí, né? E a única, até onde eu sei, é o único lugar da psicologia que é garantido por lei, ainda assim, né? Está no Código de Trânsito, né? Então está garantido, é assim, tem que passar por avaliação psicológica. Então, todo apoio a gente precisa dar aos colegas da categoria. Mas, por outro lado, entendendo que atuar nessa dimensão é também reforçar esse modelo que a gente está criticando. Então, a gente também quer ajudar quem tiver interesse em fazer uma transição para uma outra coisa, isso aqui eu acho que vai dar essa ajuda. E se fizer isso, seja lá em que quem está no poder fazendo o quê, a gente vai saber como se organizar, sabe? Mas a gente precisa dar ajuda. Isso eu tenho clareza. Nós precisamos estar juntos e juntas. Nesse e em muitos outros momentos, anos à frente. Porque o que está em jogo não é mais uma questão de oposição política. Sinceramente. Seja lá quem estivesse na presidência, eu digo isso com toda tranquilidade, se a pessoa estiver fazendo uma coisa que é legal e que eu não vi, não, massa, beleza, eu não vi, mas você viu o que você está fazendo, está trazendo coisas boas, beleza. Mas não é esse o caso. Não é esse o caso. Então a gente precisa se juntar. A gente precisa saber com quem que a gente quer caminhar. Para onde? Não sei se eu te respondi, claro. Eu comentei com a Cláudia que da decisão acho que a gente não tem nada a ver, né? O prefeito do Rio de suspender as manifestações artísticas nos metrôs. Tem um mês, mais ou menos, né? Uma notícia que parece tão boa, mas que tem um impacto dessa experiência coletiva, né? Para a cidade, para os povos, né? Assim, quantos artistas começaram, inclusive, na rua, nesses espaços públicos de transporte público, né? Assim, tantos outros. E a gente não pode ser ingênuo nessas decisões. Né? Quando se toca na arte, no lúdico, no sutil, né, na poética, você está mexendo exatamente com aquilo que alegra, com aquilo que desperta, com aquilo que faz você ver além. Se você compromete isso, você empobrece, a gente vai ficando triste. A gente vai ficando triste. Fica parado. Vai morrendo, vai minguando, né? Então quando a gente se junta e diz, vou para um show, não sei o quê, a gente fica morrendo de feliz, cantando junto com as pessoas, nem conhece a pessoa, está lá do lado, dançando. Feliz da vida. Então isso é importante, os encontros são importantes. Eu não sou muito da turma do barulho, mas eu quando vou fico super feliz e vejo as pessoas felizes. Então, editar isso, né? Cortar isso, podar isso, é a política da tristeza, né? Eu queria fazer um comentário. Pois não. Eu também te ouvi um pouquinho. Meu nome é Joana, eu sou de Teberico, vim para a reunião. E
e bem feliz, assim, de estar escutando sobre mobilidade, é um assunto que eu me interesso muito, mas trabalho hoje com avaliação psicológica e que eu acredito que tem tudo a ver e é onde a gente mais tem que ganhar espaço mesmo. Assim. Nós já temos um espaço, mas a gente precisa firmar, né? Essa que eu entendo. E eu vejo hoje, né, assim, atualmente, na hora que eu vou dar a devolutiva, por exemplo, sempre a gente dá a devolutiva, né? Tanto positiva quanto negativa, lá na clínica, lá em Tabirito mesmo. E aí, quando eu vou dar essa devolutiva e ela não é favorável ao candidato ou ao condutor, eu tenho ouvido muito discurso, mas tem que sair logo esse negócio do presidente. Às vezes nem sabe o que é direito, né? E já fala, não tem que ter esse negócio de avaliar. Psicólogo não tem que avaliar nada. Então, como que é difícil ter que colocar esse nosso lugar e o que a gente faz, né? Então, quando a gente tem que avaliar, analisar a questão do comportamento, por exemplo, que é uma das referências, né, técnicas que eu preciso avaliar com os testes, enfim, e que a gente precisa avançar muito nos estudos, eu acredito, já avançamos, mas tem muita coisa, né? Inclusive nos testes, né? Temos os desvios e as lacunas, enfim, ainda bem que nos faz movimentar, mas ainda tem realmente muito que melhorar. Então, quando falo de comportamento, eu tenho buscado muito reforçar essa questão do relacionamento interpessoal, da importância, né, dos indícios que traz isso nos testes, para, de alguma forma, reforçar isso para o condutor ou para o candidato. Enfim. E o relacionamento interpessoal me fez pensar nessa questão da mobilidade humana, que realmente uma coisa tem a ver com a outra e muito. Né? Mas como que é difícil a gente exatamente reforçar isso para as pessoas. Eu queria que você fizesse um comentário, não sei se eu me fiz entender, assim, mas um comentário sobre isso, assim, de como a avaliação psicológica às vezes pode contribuir para essa mobilidade humana, né, que a gente está conversando hoje. Que eu acho que isso é um desafio de passar não só para a população, nós psicólogos entendemos também, e que é uma luta constante, até para que os nossos governantes, para todos entenderem melhor, né, de que forma nós psicólogos podemos ajudar, a psicologia pode ajudar com esse link, avaliação e mobilidade humana. Que pergunta boa, né? Que ótimo, obrigada. Muito bom mesmo. Porque é uma pergunta que demonstra interesse, né? Assim, olha, eu achei legal isso, mas como que eu trago isso para o meu trabalho, para o meu cotidiano, né? No congresso do CBP, do último CBP, em novembro, quando nós lançamos a referência, nós fizemos outras atividades. A gente combinou e teve seminário, teve mesa redonda, teve conferência. E eu, particularmente, vou te dizer como eu estou fazendo, tá? E que, assim, estou fazendo assim, não é que eu estou fazendo para alguma coisa. É que eu adoto, talvez seja a melhor palavra, assim. Como eu me movo, né? Como eu vou me movendo no meio das coisas. Então, o que a gente deu nas atividades que eu participei, né? Dos pontos que eu trouxe, e engraçado, semana atrasada, saiu um artigozinho que eu fiz, assim, para um encarte especial do jornal, que era falando de mobilidade humana por uma poética da presença. Esse é o título do artigo, né? Que depois eu até posso passar para o se vocês quiserem repassar para outras pessoas, né? Ele está no PDF, assim, fez parte do encarte. Sobre movimento urbano, como eles chamaram essa publicação. E aí eu faço esse convite, né? Esse convite é o quê? Eu vou descrevendo no artigo assim, que eu estou dirigindo e que eu me dou conta das pessoas, eu escuto o som que eu estou ouvindo, a música que eu estou ouvindo, eu me dou conta de como elas estão atravessando a rua. Eu me dou conta, eu estou presente.
E um presente passado, né? Porque toda hora você passou, já foi, né? Clarice Lispector que descreve isso muito bem em Água Viva, né? Quando ela descreve o pneu tocando, é justamente sobre a alusão sobre o carro que ela faz. É o pneu que toca o asfalto e que ela se pergunta, aquilo é presente, mas não é mais, porque na hora que tocou, ele já passou e já é passado. Eu não sei se vocês já leram Água Viva, mas é um livro que é uma respiração, respira só, ela escreveu numa noite. Ela escreve, mais ou menos assim. Aí tem esse detalhe, né, que me chamou muita atenção, que é descrevendo um tempo quando o pneu toca o asfalto. E ela falando de como aquilo a gente nunca consegue, o presente é intangível. Mas a presença não. A presença é um estado constante, onde a gente pode se deleitar no meio de tudo que acontece. O que é que nós, no meu entendimento, assim, dentro do que eu tenho feito, do que eu tenho olhado, onde que está um dos nossos graves problemas hoje? A gente está desconectado da gente. Da gente. Então, se a gente desconecta da gente, do outro, então, fichinha, né? Então, se eu me desconecto de mim, a minha relação com o outro, ela também está empobrecida. E se eu vou compartilhando isso nos grupos de onde eu estou, isso vai minando, não tem nutriente, é um solo infértil. A desconexão é um solo infértil. Então, eu tenho sugerido que, primeiro, a gente pratique isso. Eu comecei falando no começo da fala, assim, antes da gente querer que alguma coisa aconteça para o outro, talvez seja bom a gente ter a experiência de fazer isso acontecer para a gente. E quando a gente faz isso com a gente consegue descobrir um modo de fazer isso com os outros. Trazer para si. Então, quando você recebe uma pessoa, faz avaliação psicológica, você vê que aquela pessoa não tem condições, a partir das referências que você usou, ela não tem condições de dirigir, e ela toma isso como uma afronta, ela está desconectada. Ela não entendeu. Tanto é que a gente sabe, você sabe disso, você está trabalhando, você sabe disso. A quantidade dos vazamentos dos testes que chegam nas autoescolas, por exemplo, dizendo como é que a pessoa tem que passar, o que é que ela tem que responder, como é que ela vai desenhar o quê. Isso, as dicas, os bisums que vazaram para essas pessoas. Você acha que essas pessoas estão interessadas nessa receita, elas estão conectadas com ela? Não. Se elas tivessem, elas não precisariam de alguém dizendo como é que elas têm que ser para alguma coisa. É desconexão. Mas para a gente fazer isso dessa forma, com mais naturalidade, talvez a gente tenha que aprender a fazer isso com a gente. Então, nesse sentido, aí no congresso, lá no CBP, eu levei meu ensino de meditação. Eu medito já faz alguns anos. E eu levei meu ensino de meditação, aí no congresso o pessoal vão tirar o sapato, todo mundo tirou o sapato. É experiência mesmo, sabe? É uma coisa assim, corpo, território, esse território, que é isso aqui, né? Tira o sapato, as pessoas tiraram o sapato, agora fecha o olho, eu vou tocar o sino, eu vou conduzir uma respiração. Era assim, básico, o básico, respirar. Não estou nem dizendo que a gente vai sair daqui iluminado, é só dizer, nem se trata disso, é o básico, né? Então, aí foi tão legal, porque entre eles tinham os convidados, assim, que estavam lá, inclusive o professor José Esteza, que eu mencionei antes, né? Ele estava lá nessa mesa. E ele disse, cara, que legal isso, eu nunca tinha feito, ele nunca tinha feito isso. De parar, parar. Deixa eu parar, não parar morrer, mas o parar para ver o movimento das coisas. Porque aí a gente se conecta. Daí a gente entende quando o outro está desconectado. Não é contigo que ele está com raiva. Não é de ti. Você sabendo disso. Mas isso resvala em você. Respinga em você. Afeta você. Mexe com você. Porque é o seu trabalho. Então, isso tem um trabalho interno. Eu talvez não esteja lhe dando a resposta, talvez você gostaria de ouvir, não sei. Mas eu entendo assim, tem um trabalho interno nosso a ser feito, nosso.
todo dia. Para a gente estar disponível de verdade para o outro. E os governantes, os gestores, eles não vão entender isso. Então ainda tem essa parte. Nem todo mundo vai entender o que você está fazendo. Então eu brinco que eu sou de agente público. Embora eu esteja falando aqui, está todo mundo ouvindo, está sendo transmitido e tudo, mas é uma espécie de agente duplo. Eu não preciso dizer, olha, vou fazer uma coisa de mobilidade. Não, já está acontecendo. Já está aí. Nesse sentido que eu falei no começo, não tem muita utilidade. não tem um cantinho que a gente põe assim, isso vai servir para isso. Mas tem, por outro lado. Porque ela abre o teu olho, assim, tu vai ver como é que tu vai se mover, como é que você vai se mover pelo mundo. Aí isso nem tem a ver com uma técnica, isso tem a ver com uma visão, que é ainda mais profundo do que a técnica, né? A técnica você pode descobrir. Se você tem a visão, você não depende. Entende? É libertador nesse sentido. Porque se tu tem a visão, você pode descobrir os meios diferentes de traçar o seu trabalho. Assim. Isso dá uma liberdade, nossa, maravilhosa. É como desenhar. Eu não sei desenhar, mas começa a riscar, uma hora sai alguma coisa dali. Você pelo menos deixou acontecer. Um pouco assim. Não sei se eu te respondi. Depois mais formiguinha. As formiguinhas ficam em mim, aí eu fico espalhando as formiguinhas. Não sei, precisa. Então, não sei se está muito dentro do tema, não conheço muito sobre, ainda estou tentando conhecer. Mas tem uma questão urbana que começou a me incomodar e me gerar questões ultimamente, que é sobre as desocupações de lugares em prol de uma mobilidade urbana, digamos. Então, lugares que tinham muitas casas e essas casas são desocupadas, tem como se diz, que o governo dá dinheiro para eles comprarem uma casa nova. Tem um vizinho para isso mesmo. Indenização. Mas mesmo assim eu comecei a pensar nas pessoas que estavam naquele lugar, sabe, na mobilidade delas e como que elas estavam se sentindo, mas isso, eu queria saber se você pode comentar alguma coisa sobre mobilidade relacionada a Ana Paula. Ana Paula, também ótima a tua pergunta. Existe um livro que se chama Psicologia Social Comunitária. E, se eu não me engano, é no primeiro capítulo desse livro que é super bem escrito, que é falando exatamente de pessoas que são desalojadas das suas casas. Elas são, em nome dessa urbanização, né? Elas são desalojadas. E aí todo um trabalho que foi feito junto com elas, e de pesquisa e tudo mais, mostrando de que maneira esse atravessamento do poder público sobre as relações culturais, afetivas que elas construíram naquele lugar, como aquilo afetava, às vezes negativamente. Porque aquela configuração que eles tinham ali, ao ser indenizados, não garante que eles vão todos para o mesmo lugar. Cada um vai para um lugar. E isso desagrega esse senso de comunidade. Então, esse texto, desse capítulo, que fala sobre isso, ele é extremamente rico. Daí, se você conseguir encontrar, chama Psicologia Social Comunitária, se eu não me engano, é o primeiro capítulo, é um capítulo longo, onde ela vai mostrar esse trabalho que ela fez junto às comunidades, falando sobre como esse atravessamento afeta a vida das famílias. Então, isso tem uma relação direta com mobilidade. Parece que não, né? Assim, porque a gente poderia pensar, mobilidade tem a ver com ir de um lugar para o outro. Mas não. A mobilidade também tem a ver, humana, com as formas como nós estabelecemos vínculos
afetivos com os espaços. E aí, quando esses vínculos eles são assaltados, eles são ameaçados, eles são desfeitos, se uma comunidade ou se um grupo já é frágil na sua condição, e nesses casos normalmente são, o que você vai ter é um grau de comprometimento da vida dessas pessoas. Então, na verdade, isso é bem grave, sabe? Isso é bem grave. Eu sugiro que tu dê uma olhadinha, assim. Sim, eu estou começando, eu pretendo pesquisar. E junto com isso, procura esses trabalhos do professor José Sterza Justo, da Unesp. Ele tem livros assim, publicados onde ele faz uma relação entre saúde mental e mobilidade humana, né? E ele vai falar justamente de como essa ruptura dos vínculos afetivos com o lugar, ela promove essa desconexão, justamente que eu estava falando há pouco. Então, dentro dessa desconexão, você tem, junto, você pode ter um adoecimento, uma cota de sofrimento psíquico em função desse tipo de desalojar-se. Se alguém viaja muito também, de avião, pessoas de negócio, que o pessoal fala que tem o jet lag, que a pessoa fica às vezes submetida a diferentes fusos horários, sai um dia, quando chega no lugar, já é um dia anterior ainda, tem casos assim, né? Isso também é um modo de descolamento. Por quê? Porque seu corpo está parado, mas tem uma alta velocidade dando a sensação de que você está se deslocando. Só que você fisicamente não está, mas só que você está. Só que você está sentado. Só que são muitas horas. Então, existem estudos, né? Dentre eles, o livro do Marco G, que eles chamam Os Não Lugares. É um livro fantástico. Alguns antropólogos não gostam dele, porque ele vai radicalizar um pouco, mas ele vai falar a produção de ausência. Então, a gente está nos lugares, mas a gente não está. A gente está e não está. E quantas vezes a gente está, aí a gente fica pensando, não tem isso, né? Aí a gente acha que porque a gente está pensando, a gente está, só que a gente não está. Porque a gente não está conectado com as coisas que estão acontecendo do lado. Comigo, com o meu corpo, eu não me dou conta. Eu vou para algum outro lugar, né? E isso que está acontecendo aqui, eu perdi. Muitas vezes. Ou me entorpeço para não ter que viver a experiência do deslocamento. Então, você vai viajar, é uma viagem longa, toma um Dramin. Pronto. Você quer ausência, você não quer presença, você quer o contrário disso. Entende? Ou mesmo quando você está em festejos, né? Eu falei que é bom estar junto, dançar, cantar, mas também tem os acessos, né? As pessoas vão e elas nem curtem o show, elas bebem, fazem coisa, nanã. Você perguntar no dia seguinte, aí como foi, cara? Eu não lembro. Não sei como foi, mas quero ir de novo. Então a gente vai produzindo cada vez mais ausências, e esse é um ponto crucial no estudo de mobilidade humana. Crucial. É o que vai aparecer em campos de refugiado. Por exemplo, elas perderam vínculos, perderam família inteira, dependendo do caso, né? Guerras e tal, coisas horríveis aconteceram. E elas estão lá, não sabem nem o que vai ser amanhã. Elas não têm nem energia. Tem todo um trabalho a ser feito, por exemplo, você está vivo, você continua vivo, vamos lá, segura aqui, vamos lá. Mas há uma produção de ausência e de anestesiamento. É o que a gente está submetido constantemente. Então, talvez essa seja uma outra forma de falar do que eu tinha te dito antes. Produzir presença. Diminuir as ausências. Produções de ausências elas empobrecem os vínculos afetivos. Empobrecendo os vínculos afetivos, nós nos tornamos menos humanos. Nos tornando menos humanos, aí a gente já sabe qual é a complicação que vai dar. E só uma última observação, assim, talvez a gente esteja na hora de encerrar, não sei, mas eu tenho escutado e visto coisas falas de pessoas, né, no geral e no particular também, como se a gente tivesse que limar, excluir
silenciar, amordaçar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas sensações. É como se a gente tivesse, ao expor isso, a gente se fragilizasse. E nesse mundo a gente não pode ser frágil. Então tem desenvolvido cada vez mais métodos da gente ser menos humano. Eu acho isso muito louco. Não sei o que vocês acham, mas eu acho isso muito louco. Parecer mais forte, né? Mais firme. E aí me lembra alguns testes assim, enormes, assim, um número imenso de adolescentes, 18, 19, 20 anos, com alta repressão de sentimentos, altíssima. E quando a gente vai conversar, eu tenho que ser forte, né? Meus pais, a sociedade quer que eu seja, e eu não posso manifestar minhas emoções, porque aí eu mostro minha fragilidade. Aí isso que é humano, e eu nem estou dizendo que é a melhor forma, porque pode ser que seja uma emoção fora do, né, de órbita e tudo também acontece. Mas é não ter vergonha de expressar, medo de dizer como se sente, como está, dar os limites. A gente vai perder, isso é desconexão, isso é ausência. A gente querendo ser outra coisa diferente daquilo que a gente é, ou a gente querendo ser alguma coisa que os outros querem que a gente seja. E aí surgem inúmeras técnicas estranhas, às vezes, para garantir que você vai conseguir. Ainda garantem isso. Você vai conseguir. Mas eu acho assustador, sabe? Por que a gente não consegue ser humano? Só isso, nunca te pedi nada, né? Vamos só ser gente. Mas acho que é isso, né? Agradecer a todas pela presença, agradecer você mais uma vez, muito obrigada, prazer receber, prazer ouvir-la, tá? Assim, a gente se esforçou para trazer você, para trazer uma pessoa que tivesse participado, e assim, foi um presente, né, mesmo, assim, foi muito bom, acho que valeu a pena, muito obrigada, Carol, por receber a gente. Isso, obrigada a quem está acompanhando também, né? Até agora.